Aleluia, glória a Deus. Eu saúdo a igreja nessa noite com a paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Aleluia. Você pode dizer para o seu irmão do lado, ele vive. O Senhor está aqui. Através dos louvores, de cada oportunidade nesta noite, eu já pude sentir a presença dele. Ele é real, igreja. Ele é real. E eu sou apaixonada por esse Deus, que pode fazer o impossível, que pode fazer como ele fez na vida de Raabe, pegar uma improvável e colocar na genealogia dele. O que ele fez com Raabe, ele pode fazer comigo, ele pode fazer com você. Você que entrou aqui nesta noite, talvez desanimado, talvez desacreditado, de repente achando que não é nada. Eu quero te dizer que o Senhor se faz presente neste lugar e pode mudar a sua vida. Basta que você se posicione como Raabe se posicionou. Amém? Vamos estar lendo em Josué capítulo 2. Por gentileza, abra a tua Bíblia. Depois de lermos, no tema Josué 2, a partir do versículo 13 até o 15, você vai abrir a tua Bíblia em Hebreus 11, 31. Amém? Josué 2, a partir do versículo 13, diz assim: De que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs e de tudo que lhes pertence? Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então, Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Abra lá agora em Hebreus 11, 31. Vamos ler no tema, no telão. A palavra vai dizer assim, Hebreus 11, 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Nessa noite eu quero agradecer, nessa rica oportunidade, agradecer a minha liderança, ao pastor Reinaldo, minha pastora Josiele, as minhas líderes Patrícia, Tatiane, todas as irmãs do Círculo de Oração, que com certeza hoje estão na intercessão, e dizer que Deus tem uma palavra para a sua vida nesta noite. Toda essa história ela vai começar de Raabe ainda com Moisés, quando Moisés retira o povo do Egito, segue a caminho do deserto, em direção à terra de Canaã, para tomar posse da terra de Canaã. Nós sabemos que Moisés ele não tomou posse da terra, ele morreu durante o caminho. E quem vai suceder aquela liderança de Moisés? O seu braço forte, que era Josué. E Josué, ele organiza, uma visita mais espiã naquela terra. E para chegar em Canaã era necessário passar por Jericó. Então, Josué escolhe 2 espias para entrar naquela terra, para espionar, para colher informações do que sucedia naquele lugar, em especial em Jericó. E naquele lugar havia um prostíbulo, que era a casa de Raabe. E Raabe era uma prostituta, historiadores vão dizer que ela era a dona daquele lugar, daquele prostíbulo. Então, a palavra não vai dizer, mas historiadores vão dizer que mercadores, viajantes, os homens, que frequentavam aquela cidade, haviam de sempre passar por aquele lugar, por aquele prostíbulo. E ali ocorriam várias informações. Então, os 2 espias, de uma forma estratégica, decidiram, estar lá naquela casa, naquele prostíbulo, para colher informações de como era aquele lugar, de como era aquela terra. E essa notícia, então, de que 2 espias, de 2 homens estranhos estavam por ali, chegou até o rei. E o rei, então, manda uma mensagem até Raabe, resumindo, toda essa história.
ele manda uma mensagem até a Raabe, dizendo que sabe que duas pessoas diferentes, dois homens estranhos estavam ali e que ele sabia que era interesse, né, que eles tinham interesse em saber o que estava acontecendo ali na terra. E como eu disse, naquele prostíbulo todas as informações chegavam ali de alguma forma, através desses clientes, né, que passavam ali na casa de Raabe. E o interessante que a palavra vai dizer é que Raabe, ela já tinha ouvido falar o que Deus tinha feito na vida dos israelitas. Então quando o rei, né, quando essa notícia chega até o rei, ele manda mensagem para ela, para que ela viesse a entregar esses dois espias. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ela esconde esses dois espias na sua própria casa, no terraço da sua casa. E o que me chama a atenção nesse ponto é que ela creu tanto naquilo que o Deus de Israel fez na vida daquele povo, abrindo o mar vermelho, né, tantos milagres que foram feitos ali com o povo de Israel, ao ponto de desobedecer o próprio rei dali de Jericó. O que me chama a atenção é que a fé dela foi tanta que ela foi capaz de desobedecer naquele momento o seu próprio rei. Porque ela sabia que havia um rei maior e soberano sobre todas as coisas. Então, como em Hebreus 11:31 disse, foi pela fé que ela alcançou a sua salvação. E historiadores vão dizer que ela é a única mulher citada na galeria da fé. Por causa da sua fé e por causa de uma atitude. Uma atitude de se posicionar, escondendo esses dois homens de Deus. Ela creu, ela ouviu o que Deus estava fazendo e tinha feito em Israel. Mas ela tomou uma atitude de fé, de se posicionar. Porque muitas vezes nós ouvimos o que Deus fez na vida do nosso irmão, mas nós não cremos e não nos posicionamos. Viemos aos cultos, viemos à igreja, ouvimos a palavra, mas não nos posicionamos, não saímos de cima do muro. Mas eu creio que nesta noite, nesse último elo, você que ainda não se posicionou, ouviu, está em dúvida, essa é noite de sair de cima do muro. E quando eu meditava na minha casa, o Senhor falava mais. Não só de sair de cima do muro, mas de quebrar muros. Eu via como que pessoas entrassem por essas portas, mas em volta, rodeada por muros. Você construiu muros. Sabe por quê? O Espírito Santo ministrava no meu coração. As dores que você enfrentou, a humilhação, você foi muito enganado, te traíram, e você foi construindo muros ao seu redor. E o Senhor me falava que é como se você ficasse intocável. Você não se permite mais que as pessoas nem cheguem próximo a você. Porque as dores que você tem enfrentado, que você viveu, fizeram com que você, cada dor, você erguesse tipo tijolos. E você tem se isolado. Você não permite que as pessoas não se aproximem mais de você. Mas nesta noite, creia que o Espírito Santo ele quer fazer algo diferente. Porque existia um propósito para que esses dois espias chegassem até a casa de Raabe. Raabe era uma prostituta. Com certeza, nós sabemos que é uma profissão, a Bíblia vai dizer, historiadores vão relatar que ela sustentava a sua família através da prostituição. Mas por um momento ela ouviu o que Deus estava fazendo na vida daquele povo de Israel. E com certeza, irmãos, acredito que pela fé, ela decidiu mudar a vida dela. Porque, irmãos, não deveria ser fácil. E quantas vezes nós passamos por coisas até menores, mas nós não nos posicionamos. E quantas vezes que o Senhor tem permitido situações na vida de pessoas e você ainda não se posicionou. Você não tem entendido o propósito dessa situação que tem acontecido. Talvez você não tenha entendido porque o luto tem batido na tua porta. Talvez a porta fechada você não tenha entendido. Nem tudo é o inimigo, nem tudo é o diabo. Algum tempo atrás uma pessoa chegou para mim e falou bem assim, Deus está me apertando.
E ali eu argumentei com ela, ainda bem que você entende que Deus está te apertando, que não é o diabo. Porque muitas vezes o Senhor ele nos pressiona, ele nos aperta para que nós venhamos descer do muro, nos posicionar. É onde você vai orar mais, você vai jejuar mais, você vai ler mais a Bíblia, porque o Senhor ele não quer nos perder. E ele tinha um propósito na vida de Raabe, porque ele não queria perdê-la. Havia um plano de salvação nessa família. E através da fé e da atitude dela, toda a família de Raabe foi salva. E como eu disse, então o rei, né, manda essa mensagem e ela esconde os espias na casa dela. No versículo 2 vai dizer assim, ele, né, o rei: alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra. E Raabe então respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço. Então ela mentiu, mas com um propósito. Com um propósito para o bem. Talvez as pessoas podem questionar, é certo mentir? Não é certo mentir, não é certo enganar. Mas havia um propósito. Ela acreditava que havia um rei superior ao rei que estava ali governando aquele lugar. E eu acho isso lindo, porque ela creu no coração dela. Ela não só ouviu, ela creu e se posicionou. E aí os perseguidores dos espiões foram atrás deles procurar. Só que eles estavam escondidos ali no terraço. Então ela vai dizer, no versículo 10, que: pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Então tudo que acontecia ela já sabia. Mesmo eles ainda não chegaram lá. E todo o povo da cidade dela estava apavorado. Ela estava apavorada. Porque ela acreditava que aquele Deus que eles serviam era capaz de matar. E foi isso que ela perguntou, que ela conversou com os espias. Se ela protegesse eles, que eles poderiam, né, deveriam livrar a família dela. Ela esconderia eles. Mas que eles viessem salvar, livrar a família dela da morte. Porque aquele povo, como eles olharam tudo e como acontecia na terra, eles iam voltar posteriormente. Então ela direciona eles para as montanhas para ficarem lá durante 3 dias escondidos. E só depois dos 3 dias eles voltariam. No versículo 11, a palavra vai dizer assim: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Raabe sabia que o Deus de Israel, tinha poder para fazer qualquer coisa no céu e na terra. Ela acreditava com toda convicção que ele tinha o poder de fazer tudo e qualquer coisa. E era esse Deus que ela queria para a vida dela. Era esse rei que ela queria servir a partir daquele momento. E no versículo 13, né? De que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence? Livrem-nos da morte. Era o que ela queria. Que a família dela fosse poupada da morte. Através do seu posicionamento, você sabia que a sua família pode ser poupada da morte eterna? E você já tem ouvido o Senhor usar pessoas, falar contigo. O Senhor tem dado sinais na sua vida e você não tem se posicionado. Todo aquele que nele crê será salvo. Toda aquela família foi salva por causa de uma atitude. De uma atitude de fé. É a fé que move o coração do Senhor, irmão. É a fé que move o coração de Deus. O Senhor foi movido pela fé
de uma prostituta, de uma mulher improvável. Uma mulher que ninguém dava nada. Que a sociedade, com certeza, via ela, estava à margem da sociedade aquela mulher. Sem credibilidade nenhuma. Sendo usada por vários homens. Mas o Senhor já tinha um plano de salvação para aquela mulher e para aquela família. Bastou um posicionamento sobre a vida daquela mulher. E nesta noite eu te pergunto, será que eu e você temos obedecido ao Rei dos Reis? Será que outras vozes nós temos dado mais atenção do que a voz de Deus? Será que se o Senhor hoje te pedir algo, você obedeceria como fez Raabe? E se você entender que a tua família e que a vida da tua família está em jogo? Aleluia, Jesus. E eles fazem, né? Ela faz uma proposta. No versículo 14 eles dizem, se você não contar, os espias dizendo para Raabe, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Naquela época, os muros, né, que eram uma forma de proteger toda a cidade, eram muito espessos, eram muito largos. Então era de costume as pessoas construírem as suas casas em cima do muro. Justamente em cima do muro. Então a casa de Raabe fazia parte do muro. E então ela ajuda os espias, escondendo e posteriormente colocando a corda para que eles viessem a descer. Então eles vão para essa montanha, como eu disse, ficam 3 dias lá. Depois dos 3 dias eles retornam, mas o trato era ela não contar nada do que eles estavam fazendo ali na terra, que era espionar, para levar notícias para Josué, que era o seu líder, né? Que era o líder dos espias. E aí no versículo 17, ela diz assim, eles dizem, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer. Então o trato foi que ela colocasse aquele cordão na cor vermelha como um sinal de que ela acreditava em tudo que tinha acontecido, que eles eram enviados por Deus pela liderança de Josué naquele lugar. Aquele era um sinal, mas foi combinado no versículo 18, né? Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe e os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, disse os espias, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. E ela disse, seja então como vocês disseram. Está tudo combinado. Vai ser assim. E respondeu Raabe, assim ela os despediu, e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, e até os seus perseguidores regressassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não acharam. Aquele cordão era o sinal de que o Senhor, a partir daquele momento, fazia parte daquela casa, daquela família. Isso me faz voltar lá no Egito novamente, quando o anjo da morte passaria por todas as casas, olhando onde tinha aspergido o sangue, como um sinal de que o Senhor fazia parte daquela família. E nessa noite, através da sua decisão, da sua atitude,
Você também pode ter um sinal na sua casa. Você que ainda não se posicionou, você que ainda tem dúvida de que esse Deus faz milagre, de que esse Deus pode fazer o sobrenatural na sua vida, de que esse Deus pode pegar uma prostituta, pode pegar um drogado, pode pegar um ex-macumbeiro, pode pegar um cachaceiro, pode pegar aquela pessoa que você e eu julgamos improvável, que não tem mais jeito. Aquela que não tem mais jeito, que nós olhamos e falamos, não tem mais solução. É essa que o Senhor pode mudar a história. E é essa que o Senhor, quando transforma, arrasta multidões, principalmente a tua família. Porque o que o Senhor quer fazer comigo e com você, primeiro em mim e depois através de mim, é dentro da nossa casa. Na terça-feira no estudo, quando o pastor Elismar, foi estudo sobre a família, foi muito bom. E ele disse uma verdade. Não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a nossa família. Ele falou, você pode estar bem financeiramente, foi isso que ele falou, bem no seu trabalho, bem até no ministério, mas se na sua casa as coisas não vão bem, nada está bom, nada vai bem. E Raabe, ela lutou pela sua família, porque ela falou, eu quero salvar a minha família, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos. Será que eu e você, nós temos lutado como deveríamos pela nossa casa? Talvez a sua família não se posicionou ainda por causa da sua incredulidade, por causa da sua falta de posicionamento. Lembrando que não sou eu que convenço ninguém, mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas através da minha e da sua atitude, na nossa família, todos vão ser alcançados. Através do meu comportamento, irmãos, porque não é só de falar que nós vamos ganhar a nossa família, mas com as nossas atitudes. E eu falo por experiência própria. A gente leva tempo para entender algumas coisas, que não é por muito falar, mas muitas vezes na nossa família, nos calar, é que nós vamos ganhar cada um deles. E não desista de orar por cada um deles, de jejuar, de orar. Você pode ter certeza que na sua casa, você é o termostato. Sabe, quando tudo está aquele caos na sua família, eles vão te procurar. Então entenda que você está sendo observado na sua casa, na sua família. Você está sendo observado. E vai vir um por um. Mas que você tenha sabedoria, como Raabe teve, de se posicionar, de entender que nem tudo, como que eu vou te dizer? Não é tudo mais que você vai poder falar, questionar. Muitas vezes o seu silêncio vai ganhar a sua família. Com sabedoria, com discrição. E por algum tempo eu me isolei da minha família. Eu falo isso porque eu fui questionada por algumas pessoas da minha família. Eu não participava de algumas festas, de algumas confraternizações. E por um momento o Espírito Santo começou a ministrar do meu coração. Como eles vão conhecer, ver a sua mudança se você não está lá? Não é compartilhar, irmãos, de algumas situações, mas entenda que existem algumas situações que o Senhor vai permitir para você estar lá, para eles verem a sua mudança. E é através do nosso comportamento, da nossa atitude de fé, que a sua família vai vir para o Senhor Jesus. Talvez eu estou falando para alguém que tem orado e nada tem acontecido, mas aos seus olhos parece que nada tem acontecido. Mas o Senhor tem trabalhado, o Senhor tem feito. E é através de mínimas situações, de uma palavra de fé, de uma postagem na sua rede social, as pessoas estão te observando. Tenha sabedoria no falar, tenha sabedoria no ouvir. Você é fonte de consolo para alguém da tua família.
Você é visto como aquela pessoa que sustenta, através da sua fé, a tua família. Raabe. São tantas lições que eu aprendi com Raabe, mas a maior lição é a fé que essa mulher teve. Mesmo sendo uma prostituta, mesmo com certeza totalmente desacreditada diante daquela sociedade, mas se posicionou, crendo no Deus de Israel. E o interessante é que, se você ler em Mateus capítulo 1, no versículo 5, ela vai estar na genealogia de Jesus. Poderia abrir Mateus 1:5? Essa mulher deixou um legado na galeria da fé. A única mulher a ser mencionada devido à tua fé e o seu posicionamento. Que nessa noite você venha se posicionar. Não olhar para as circunstâncias que você tem enfrentado. Aceitar Jesus é uma decisão de coragem. Porque não vai ser 1001 maravilhas. Você vai aceitar Jesus hoje, tudo vai acontecer de uma hora para outra. Não. Você vai começar a passar por um processo. E é um processo dolorido. Mas o Senhor estará contigo em todos esses processos. Em todos esses processos. Se ela tivesse olhado, de repente, para o que as pessoas iriam dizer, por ela ser uma prostituta, ela não teria tomado aquela decisão. Mas a fé dela foi muito maior do que todas as palavras, tudo aquilo que posteriormente as pessoas poderiam dizer a respeito dela. Porque é isso, as pessoas vão lembrar do seu passado. As pessoas vão sempre lembrar daquilo que você foi. Mas quando você crê num Deus vivo, como Deus que aquela mulher decidiu servir, não importa as críticas. É difícil, mas é maravilhoso ao mesmo tempo. É doloroso, mas é bom ao mesmo tempo. Servir o Senhor Jesus não é um fardo. É maravilhoso. Quando você entende que Ele pode mudar a sua história, arrancar toda a sua dor, arrancar todos os seus medos, os seus traumas, restituir a tua casa, transformar a tua família. Você olha para trás e fala, vale a pena se posicionar. Em Mateus capítulo 1 vai dizer, na genealogia de Jesus, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Vale a pena se posicionar. Vale a pena, se você está com dúvida, descer de cima do muro e servir esse Senhor Jesus. Porque Deus, Ele é muito maravilhoso. Ele é capaz de fazer o sobrenatural na nossa vida, de fazer o impossível. E não é sobre uma troca, não é sobre você aceitar Ele e Ele fazer algo por você de bom. É você entender que mesmo na dor Ele está contigo. Não é sobre adorar Ele quando tudo vai bem, mas é entender que mesmo de uma situação adversa Ele está contigo. Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama incondicionalmente. Eu quero dizer nesta noite para alguém, talvez você tenha dúvida do amor de Deus pela sua vida. Talvez você é essa pessoa, essa Raabe improvável, que ninguém deu nada, que a sua família não deu nada. Mas eu quero te dizer, se posicione. Toma uma atitude de fé nesta noite. Se posicione, sai de cima do muro e você vai ver o que o Senhor é capaz de fazer na sua vida. Eu me recordo que no dia 30 de agosto de 2009, eu decidi sair de cima do muro. Por 2 anos, eu ficava em cima do muro. Comecei a frequentar uma igreja evangélica, mas durante 2 anos eu estava lá, ouvia as mensagens e não me posicionava. Até que um dia o Senhor me pegou. Ele permitiu uma certa situação para me posicionar. E até hoje foi a decisão mais importante e mais assertiva que eu fiz na minha vida. O Deus que mudou a minha história, que me deu uma família, e até hoje eu oro pela minha família e creio que no momento certo, o meu esposo vai se posicionar, vai sair em cima do muro,
E eu sou grata pela vida dele, pela minha família e pela decisão, que com certeza a decisão que eu tomei no dia 30 de agosto de 2009 foi a mais assertiva e mais importante. Porque quando eu olho para trás eu vejo o que o Senhor fez na vida de uma improvável. Não é hoje a gente contar o meu testemunho, mas eu quero te dizer, vale a pena servir esse Deus. Vale a pena se posicionar. Vale a pena sair de cima do muro. Vale a pena orar pela tua família, pela tua casa. Porque a sua família, irmão, é o seu... Tem que ser a sua base, o seu alicerce. Você pode ganhar o mundo inteiro. Você pode ter o dinheiro que for, ter a posição social, o emprego que for. Mas se você tem uma família destruída, nada de nada adianta. E hoje eu posso dizer que eu tenho um alicerce, que o Senhor alicerçou a minha casa. Para que outras pessoas pudessem, com certeza, através da nossa vida, se aproximar do Senhor Jesus. E que essa experiência de Raabe, com o tempo, leia, como a Mirella disse, leia com calma. E que você possa ser atingido nesta noite, através desta palavra. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Deixe que essa história venha encher a sua vida de fé. Pela fé, Raabe salvou a sua casa. Com uma atitude de fé. Amém? E nesta noite é somente isso que o Senhor colocou no meu coração. Que Ele possa falar contigo. Por mais através dos louvores, de tudo que Ele ministrou nesta noite, neste lugar. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade nesta noite, no nome de Jesus.